Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo o que escreveu João, o apóstolo João. Capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37, todos acharam? Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Repetindo, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Confere, é isso que está escrito aí? Amém. Vamos orar novamente. Senhor, muito mais do que ouvir a Tua palavra, muito mais do que conhecer a Tua palavra, nós queremos experimentá-la, Senhor. Nós lemos, Pai, a Tua palavra, crendo que ela tem poder para fazer a Tua vontade. Como foi lido aqui, ó Deus, nós temos o entendimento, este culto que nós estamos prestando a Ti é com entendimento, aonde reconhecemos, Pai, que o melhor é ouvir a Tua voz. Nós não estamos aqui, Senhor, obrigados, nós estamos aqui, Senhor, porque nós escolhemos estar. Estamos aqui, Senhor, porque nós temos percebido quão grande é o Teu amor. Deus, neste momento, nós queremos, aleluia, que Tu venhas acrescentar, que Tu venhas, ó Deus, tirar algumas dúvidas, que Tu venhas nos fortalecer, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Deus, nós queremos mudar, nós queremos, ó Pai, com entendimento, podendo fazer tudo para Ti, Senhor, tendo, Senhor, como objetivo, como razão, como motivação, Senhor, porque nós Te amamos, Senhor, no nome de Jesus. Nós Te pedimos, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento, mas nós Te pedimos, queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais de Ti, e com certeza podemos esperar mais, e assim nós cremos e oramos a Ti no nome de Jesus. Interessante que eu quero falar justamente a respeito da água, né? Nossa irmã Kimberly está ali, o seu copinho, e como é tão necessário o nosso corpo, a nossa sobrevivência, a água, né? É interessante que Jesus, Ele aqui está no último dia de uma grande festa. Interessante que já havia uma celebração, já havia uma comemoração, e Jesus, por estar ali, Ele simplesmente se levantou e Ele disse o seguinte: o propósito do Pai, em outras palavras, não é presentear vocês com festas esporádicas. O propósito do Pai não é dar a vocês algo que seja passageiro, algo que seja inconstante, não. O propósito do Pai é dar algo que realmente possa ser aquilo que há de como maior necessidade na vida do homem. E Ele fala o seguinte: essa necessidade só poderá conhecer quem reconhecer que tem sede. E Ele fala o seguinte: olha, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus está dizendo: olha, eu sou o motivo, eu sou a razão, somente através de mim é que vocês poderão ter
uma festa verdadeira e contínua e eterna na vida de vocês. Mas é necessário que você entenda a sua necessidade. Você tem que ter sede. Você precisa estar com sede. Interessante que Jesus, na sua sabedoria, ele usou justamente a água, porque nós entendemos como é tão necessário para a nossa manutenção. O líquido para o nosso corpo não é um líquido qualquer. Você pode beber chá verde, você pode beber um refrigerante, você pode beber, mas tudo isso não pode responder, não pode substituir a água para o seu organismo. Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo a Transmundial e estava sendo entrevistado um oftalmologista, e ele estava dizendo o porquê que o glaucoma, uma enfermidade dos olhos, acomete o ser humano, e ele falando a respeito da necessidade de manter a pressão ocular de uma forma nivelada, de uma forma equilibrada, e foi perguntado, mas por que acontece isso? Ele falou assim, olha, é a falta de líquido nos olhos. Eu não sabia disso, a falta também de líquido nos olhos. E é interessante que foi perguntado também, mas se eu ficar usando, me automedicando, pingando qualquer colírio, ou quando eu ouço, olha, isso aqui é bom, foi bom para mim, foi bom para ele, pode pingar, isso vai me ajudar? Ele falou assim, não, isso pode atrapalhar e pode adiantar o estado dessa enfermidade. Tem que ser algo específico. Eu fico pensando, Deus, e a confirmação dessa palavra? A necessidade de água. Mas é importante nós entendermos, trazendo o âmbito material, o âmbito secular, essa necessidade maior de líquido, porque nós podemos até passar um longo período sem nos alimentarmos, mas sem água, sem esse precioso líquido, é impossível suportar muito tempo. É importante que nós entendamos, assim como o nosso corpo precisa desse líquido, a nossa alma também precisa de Jesus Cristo. Ele é essa água, Ele é essa fonte inesgotável. É dele que nós precisamos para todo e qualquer movimento necessário para o nosso corpo espiritual. Blaise Pascal, um cientista francês, ele disse em uma certa ocasião, eu só considero 2 tipos de homens racionais. Primeiro é aquele que ama a Deus de todo o seu coração porque o encontrou. E o outro é aquele que procura a Deus de todo o coração porque ainda não o acharam. Interessante esta afirmação, essa colocação desse cientista, vem a confirmar o que a Bíblia já fala há muito tempo a respeito da necessidade que existe no coração de todo homem. Não é de um homem de uma classe específica, não, mas de todos os homens, a necessidade de algo eterno, a necessidade de algo que venha supri-lo por completo, não de uma forma esporádica ou passageira, mas de algo que realmente traga sentido para a sua vida, de algo que realmente venha preencher, sabe, a sua necessidade maior, que é justamente a presença do Criador, que é justamente uma restauração no seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Salmo 42, versículo 1 e 2, o salmista diz assim: como a corça suspira pelas águas, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Interessante que o salmista fala, a minha sede não é de um Deus qualquer.
A minha sede não é algo que possa ser apresentado para mim, feito pelas mãos de um homem. Não, a minha sede é a sede de um Deus vivo. A minha necessidade maior é de conhecer, é de ter dentro de mim a presença do Criador dos céus e da terra. Mais à frente, o salmista também diz no capítulo 63, no Salmo 63, no comecinho diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Por quê? Porque a minha necessidade maior é da Tua presença. Isso não é uma necessidade, resumindo, só na vida das pessoas mais idosas, das pessoas mais experientes, ou na vida dos jovens. Não, é uma necessidade que existe até mesmo no coração de uma criança. Quantos de nós, e temos este nome de cristãos, ou de cristão, temos tido esse anseio pela presença de Deus? O primeiro cântico que foi cantado aqui fala que nós não estamos aqui por obrigação. Se você está aqui por obrigação, eu quero te convidá-lo a entender que o que está sendo apresentado a você é o que você precisa. É Jesus. Se nós estamos aqui simplesmente porque nós temos feito como se fosse um momento de social, é gostoso, o ambiente é bom, as pessoas são amáveis, eu quero dizer que ainda você não conheceu a essência, o propósito dessa reunião, onde Jesus, Ele está presente. Nós até entendemos que na sua palavra diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, buscando a vontade de Deus, Ele está presente. Mas o Senhor quer que nós percebamos essa realidade da sua presença. E para que nós possamos perceber, possamos, realmente experimentar, nós temos que entender, nós temos sede de Deus. Pastor Inácio, ele fala uma expressão que sempre nós estamos usando porque é uma verdade: água para quem tem sede. Se nós nos sentimos obrigados, se nós nos sentimos, forçados, tendo a necessidade de obedecermos um requisito, um mandamento, uma imposição até mesmo dos nossos pais, eu quero te convidar com toda a graça, amor e carinho. Abre o teu coração e fala: Jesus, se isso tudo é verdade, eu quero. Se isso tudo que está sendo ensinado, falado, é o melhor para a minha vida, eu quero experimentar. Independente da idade, independente da sua condição, mas tendo essa disposição, essa coragem de dizer: Deus, eu quero beber da Tua fonte, eu quero beber da Tua presença, eu quero fazer as coisas que eu amo, eu quero fazer as coisas porque eu entendo que o melhor para a minha vida é a Tua presença. Até mesmo melhor que o Teu poder na minha vida é a Tua presença, Senhor, é a comunhão contigo. Eu quero dizer para cada um de vocês, realmente, o que satisfaz a nossa alma de uma forma por completa é justamente a comunhão com Deus, o beber contínuo dessa fonte chamada Jesus Cristo. Nele não há decepção, nele nós não vamos nos entristecer, nele nós vamos perceber que realmente podemos confiar. Como é possível que deixamos de amar de todo o coração aquele que deu a sua própria vida, aquele que se apresentou como sendo o nosso Redentor,
e aquele que fala profundamente ao coração daquele que reconhece e pede dele. Aquele que amou ao ponto, Jeremias 31:3, a parte B diz assim: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. O que significa isso, irmãos? Que antes nós pudéssemos colocar o nosso nariz para fora, Ele já nos amava. Será que um Deus que é eterno, que existe no todo sempre, não projetou o melhor para nós? Esse melhor nós podemos confiar, nós podemos nos entregar para que Ele cumpra. O que nós precisamos é entender que a nossa sede, irmãos, é da presença de Deus. Aquilo que, sabe, tem nos faltado, nós podemos encontrar em Jesus. Quando nós clamamos por Ele, quando nós podemos observar Ele se levantando dizendo: venha a mim e beba. A sua necessidade sou eu. E Ele não nos força, mas Ele simplesmente, como foi feito aqui, foi colocado um copo de água aqui, para que eu possa me servir. Assim também Ele age conosco. Ele se coloca, dizendo: eu estou aqui. Será que o nosso Pai, que é tão cheio de amor, que tem desprendido a cada dia essa confirmação desse amor para conosco, como Ele observa a condição do nosso coração? Se nós temos o prazer de estar na sua presença, ou se nós nos sentimos obrigados e fazemos porque existe a necessidade de fazer. Jeremias capítulo 2, versículo 32, o Senhor diz ao povo de Israel: meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Quer dizer, se afastaram, me deixaram e não perceberam a necessidade maior para as suas vidas, que sou eu, que sempre fui eu. As necessidades, eles têm tentado supri-las, buscando ser igual a outros povos, fazer igual a outros povos. Mas eles nunca poderão ser supridos. E eles perderam a sensibilidade para perceber, e essa sensibilidade os trazer de volta para mim. A verdade é que o homem tem esse vazio. Eu não digo na mente, mas eu digo no coração, na alma. Nós podemos ter muito de Deus na nossa mente, mas eu digo na alma. Aonde tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós possamos ter a consciência e essa liberdade de estarmos ligando ao trono da graça, de estarmos conscientes: Senhor, eu estou fazendo para Ti. Eu tenho prazer porque eu sou Teu filho. Eu tenho prazer, Senhor, porque Tu me amaste primeiro, Tu me escolheste e me reservaste esse lugar privilegiado para eu estar, que é justamente a Tua presença, gozando da comunhão contigo. O homem tem feito a imagem, ou ele foi feito a imagem e a semelhança de Deus, foi separado de Deus pelo pecado. Essa é a verdade. Ele deveria estar consciente da sua necessidade espiritual, entendendo que é a separação de Deus, é a falta de Deus no seu ser. Apesar de muitos tentarem ignorar, ou aplacá-la, ou buscar satisfazer essa necessidade através de outras coisas, o profundo da alma do homem sempre estará clamando
dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Muito mais do que um namoro, muito mais do que um namorado, muito mais do que um bom emprego, muito mais do que uma boa casa, muito mais do que um dia de descanso. A tua alma tem sede de Deus. Essa é a verdade. Aleluia. Quando você entende, quando o homem entende e busca, dizendo: Deus, eu quero da tua presença. Naquele momento, o universo se resume justamente nesse entendimento, nessa verdade. Deus, Ele se deixa perceber. Deus, Ele se deixa ser tocado. Deus, Ele se deixa, ser experimentado. E nada vai ser mais importante do que aquele momento onde você vai dizer: pode bater qualquer um na minha porta, mas eu não vou sair da presença do meu Deus, eu não vou me desligar da presença do meu Deus, eu não vou sair, porque eu tenho tudo que eu preciso. E é interessante que tudo aquilo que possa suprir as nossas necessidades, coisas boas, coisas necessárias, coisas que Deus aprova, nós vamos encontrar justamente em Deus. Deus é a nossa referência, Ele é um ponto de encontro, é nele que nós encontramos o melhor dos casamentos, é nele que nós encontramos o melhor das profissões, é nele que nós encontramos o melhor do melhor, ou dos melhores, o melhor dos melhores, é nele. É nele que nós vamos ter paz para levantar a cada dia glorificando o nome do Senhor. É nele que nós vamos ter a segurança de saber que Ele cuida de nós. É nele, somente através dele. É isso que ele quer que nós entendamos, irmãos. A nossa necessidade é de Deus. Nós podemos ter alguns prazeres esporádicos, nós podemos ter algumas coisas que possam nos trazer uma certa satisfação, mas elas não serão permanentes, porque elas não são permanentes. Elas não vão durar mais do que a sua vida. Mas Jesus fala: aquele que entende, aquele que realmente percebe, e aquele que demonstra e busca beber, eu vou dar dessa água. Aleluia. Eu sei que Deus colocou a minha esposa para caminhar comigo, e nela eu me alegro, mas a minha satisfação maior é Deus. Eu não posso esperar dela. É Deus, é nele que eu encontro, é nele. E é justamente por buscar nele, ele acaba colocando em mim aquilo que eu posso compartilhar com ela, aquilo que pode vir, ou aquilo que realmente vai vir a abençoá-la, como vice-versa, a comunhão dela com Deus, a sede dela com Deus, o buscar dela com Deus. Interessante isso. Deus nos fez para Ele. É por isso que nada neste mundo vai preencher essa necessidade do coração do homem. Eclesiastes diz que Deus criou o homem. No coração do homem colocou o desejo por aquilo que é eterno. Uma boa música pode te trazer um certo acalento. Boas palavras pode te... Alguns novos conhecimentos pode te trazer uma certa satisfação. Alguns diplomas, como resultado do seu esforço, pode trazer uma certa satisfação. Alguma curtição aí fora pode trazer uma certa satisfação. Mas somando todas essas coisas, ainda não será suficiente para preencher o vazio do teu coração, na tua vida. Somente aquele que é eterno. Isaías 55, já foi mencionado hoje, mas a palavra de Deus se renova a cada instante. Versículo 1 ao 3 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?
Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Versículo 3: inclina os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências ou beneficências de Davi. Aqui não está, falando simplesmente, da água normal ou do vinho e do leite. A ideia não é essa. Aqui a ideia está justamente mostrando que existe algo dado por Deus, aonde não precisa ser comprado. Para que o homem precise entender, não é na base dos seus sacrifícios, na base daquilo que ele pode comprar, não, mas é dado de graça. Mas é necessário que nós entendamos que esse de graça só é dado para quem tem sede, para quem deseja, para quem realmente quer servir o Deus de Davi, para quem realmente quer ter essa comunhão e possa ser ouvido falar a respeito dele, homem segundo o coração de Deus. Não é simplesmente uma água qualquer, um vinho ou um leite físico, e muito menos aquela água benta, né, que ouvimos por aí. O que você precisa é de água benta. O que realmente nós precisamos entender e não mais fugir dessa verdade é que nós precisamos de Jesus. A cada dia, uma confirmação diária: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti em todo o tempo. Eu preciso de Ti. Para que essa água, ela possa ser bebida pela nossa alma. Apocalipse, capítulo 22. Essa água tem que ser bebida. Pela nossa alma, pelo espírito do homem. E mostrou-me, versículo 1, e mostrou-me o rio puro da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A ideia aqui é justamente que ela só pode ser bebida pela alma do homem. E ela tem uma procedência. Ela vem do trono de Deus. Ela vem do alto. Ela vem dos céus. E é interessante que isso é uma verdade, essa é uma informação, é um conselho, é até uma cobrança, no bom sentido, para que o homem mais rápido ele possa entender e possa pedir dessa água ao Senhor. Voltando em Isaías 55. É necessário que eu entenda, é necessário que eu possa colocar diante do Senhor, dizendo, expressando: essa é a minha vontade. Foi lido aqui, Isaías 55, versículo 6, versículo 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É necessário que eu entenda: o que me atrapalha de pedir dessa água são os meus pecados. O que atrapalha que eu beba dessa água é justamente por querer beber estando numa condição suja, estando numa condição onde eu me ando afastado de Deus. Eu preciso entender essa condição, dizer: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas buscas erradas, das minhas decisões erradas,
Agora eu quero buscar a tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, experimentar daquilo que tu tens para me oferecer. Deus, eu tenho sede de ti. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero ser cheio do teu poder. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Mas eu quero ser cheio da tua presença, Senhor. Aleluia. Eu preciso colocar, sabe, esse poder de escolher. Sabe, declarando, Deus, essa é a minha vontade, ninguém está me forçando, ninguém está me obrigando, mas eu entendo, a tua palavra falou ao meu coração, e eu percebo que a minha necessidade é de ti, Senhor, a minha necessidade é de ti, Senhor, aleluia, e fazer desse jeito, um pouquinho mais à frente, Jeremias, capítulo 29, outro versículo conhecido, fazendo parte da nossa atitude a ser tomada. Versículo 13. Jeremias 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso quê? É por aí que essa água entra na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. É ela que vai nos direcionar a um equilíbrio nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Isso significa que é Ele que nós precisamos, é dele que nós precisamos. O mundo precisa ver que nós estamos vivendo, bebendo dessa água. O mundo precisa ver e perceber que realmente nós temos andado saudáveis, porque nós temos bebido dessa água, e eles possam vir e beber também dessa água, que é dado de graça. Aleluia! Nós temos que ter dentro de nós. Voltando no livro de João. Hoje nós vamos andar aqui, né? Aleluia. Versículo 38 do capítulo 7, que nós vimos no 37, agora o 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu interior ou do seu ventre. Irmãos, tendo esse entendimento e esse desprendimento, esse buscar, sabe, partindo do entendimento que a nossa necessidade maior é de Deus, nós haveremos de ter essa água dentro de nós, e essa água dentro de nós vai estar movendo ao ponto de fazer balbuciar, como se fala, de sair, de entrar em evolução, e tudo aquilo que nós estivemos falando, fazendo, eu não lembro a palavra agora, né, que é o sair, o fluir dentro de nós, é uma palavra assim, tá bom? Bom, mas vocês entenderam, amém? Tendo dessa água, muitas vezes você pensa, eu quero falar de Jesus, eu quero compartilhar, mas fulano, mas ciclano não me dá liberdade, não está interessado. É porque falta dentro de você essa água se movendo, para que tudo aquilo que você falar, aquilo que você insinuar, aquilo que você realmente estiver vivendo, possa alcançar. Rios de água vivas fluirão do teu interior, e você há de alcançar outras pessoas. A tua vida vai fazer a diferença, a tua casa vai ser abençoada, os teus filhos serão abençoados, os seus colegas serão abençoados, porque é algo natural, é algo dentro de você que o Espírito Santo está fazendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você há de ser uma pessoa satisfeita, e há de satisfazer os outros por aquilo que você tem dentro de você. Não é tanto por aquilo que você fala, mas é daquilo que exale, o bom perfume que Paulo fala, o bom perfume de Cristo, que se exala da tua vida. Resultado de um beber contínuo dessa água que o Senhor nos dá. Quem bebe água tem a pele melhor, transmite uma aparência melhor. Essa é a verdade, porque quem não bebe dessa água fica parecendo com aquela expressão de maracujá de gaveta. É a falta de Deus, a falta da presença de Deus. Essa é a verdade. Tragicamente, a tendência do homem natural não é buscar dessa água, não é se submeter à vontade do senhorio de Jesus, mas a um falso Deus, aonde ele pode controlar, aonde ele faz esse Deus o seu gênio da lâmpada mágica, né? Onde todos os seus desejos devem ser atendidos, porque
né? Quando ele precisa, ele vai e esfrega a lâmpada. Mas a verdadeira arma, a necessidade maior do homem, que se chama Jesus Cristo, ele vem para ser o Senhor, não só o Salvador da nossa vida, mas o Senhor. Ele sabe como cuidar, ele sabe como tratar, ele sabe como suprir todas as nossas necessidades. Existe uma grande diferença em orar a Deus para conseguir que Ele satisfaça os seus desejos carnais e buscar a Deus de todo o coração, que significa estar submisso àquilo que Deus queira. Mas é interessante uma coisa, irmãos. Essa submissão que para o homem natural não pode ser entendida, porque no homem natural a submissão roubará, aliás, a liberdade. E isso não é a verdade. Mas o homem espiritual, ele se submete, porque debaixo dessa submissão ele vai ter paz, ele vai ter aconchego, ele vai ter satisfação na alma, ele vai ter equilíbrio, ele vai ser um homem verdadeiramente abençoado por Deus. Essa é a verdade. É interessante. Jeremias novamente. Capítulo 2. Vejamos o que nos deixou escrito o Senhor na sua palavra. Olha que coisa interessante. Uma palavra para nós que conhecemos o Evangelho. Versículo 11. Em diante diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, Deus está dizendo, olha, teve alguma nação que mesmo servindo um Deus falso, eles trocaram os seus deuses? Mesmo servindo a deuses falsos que não são verdadeiros, eles trocaram? Não houveram. Todavia, o meu povo, a quem eu me revelei e confirmei que eu sou o único verdadeiro, o que fizerem? Trocou a minha glória. Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de homem, ou porque é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Por quê? Porque o meu povo fez duas maldades. A primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, cavaram cisternas, poços, cisternas rotas, poços que não sustentam, que não retêm a água. Olha que coisa interessante, irmãos, para você ver como Deus ele não força ninguém. Mas ele deixa bem claro que ele é o único que pode suprir as nossas necessidades. Mas é necessário que nós usemos, sabe, esse entendimento que é possível dizer, Deus, eu entendo que a minha necessidade é da tua presença. E é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero me aventurar por aí. Eu não quero, Senhor, estar plantando coisas que eu venha me arrepender amanhã. De repente o seu pai tem te aconselhado, a sua mãe tem te aconselhado, e de repente você tem pensado, isso não faz sentido para a minha vida. Por mais que isso tenha sido colocado de uma forma onde você se sentiu desconfortável, existe amor por trás disso. E como é possível você ver o seu pai, então você tem um atrito maior. E você acaba desconfiando do amor dele, ou do amor da sua mãe. Mas no fundo, Deus está dizendo, olha, o seu pai e a sua mãe, mesmo sendo falhos, eles querem o melhor. Eles querem que você realmente conheça a fonte, por mais que eles não tenham, sabe, experimentado desse jeito, mas eles têm entendido que isso é o melhor, e eles querem isso para eles e para você, e para vocês.
Não vai cavar poços fora. Entenda uma coisa, tudo aquilo que você possa cavar lá fora, que você possa achar que é uma novidade, que é algo intenso, isso, segundo a palavra de Deus, são cisternas rotas, não poderão satisfazer a tua alma, poderão sim te colocar numa fria mais tarde. Essa é a verdade. E o Senhor está dizendo ao seu povo, o Senhor fala à sua igreja, não existe nada de novo debaixo do sol. De repente você pode pensar que um certo poder aquisitivo pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar até em algumas áreas. De repente você pode colocar em outras áreas, aí outros exemplos, mas nós temos Salomão. O que lhe faltou? O que ele desejou, o que de repente faz parte de algum desejo, onde você entende que vai ser a solução dos seus problemas, Salomão aproveitou, Salomão usufruiu, Salomão experimentou, ele fala assim, cheguei à resposta final, à conclusão final. Isso tudo é vaidade. Isso tudo é passageiro. O melhor mesmo é temer ao Senhor. O melhor mesmo é beber da fonte da água viva. O melhor é ter Jesus. O melhor é servir a Deus. O melhor é entender, para eu não trocar um sonho de eternidade pelo um prazer passageiro, por mais que seja intenso. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que mesmo com todas as suas dificuldades, ele soube nos ensinar. Nos deu a liberdade de escolher, sim, mas ele foi muito claro dizendo, a Bíblia diz, se você semear debaixo da obediência, se você semear a semente certa ou as sementes certas, você vai ser próspero. Agora, se você fizer o inverso, também é verdadeiro, você vai sofrer. Isso me livrou de muitas dificuldades. Comecei a trabalhar cedo, com 12, 13 anos. E o homem que começa a trabalhar cedo, ele adquire a liberdade, a independência mais cedo. Mas é interessante que em cada momento onde eu era tentado, o Espírito Santo me trazia o que meu pai tinha me ensinado. A princípio eu achava, eu vou saber sair dessa. Meu pai, ele é do tempo dado, mas eu sou mais esperto. Eu já sou da época do Atari. Mas eu percebi que aquilo era mais intenso e mais forte do que eu. Mas não era mais forte do que as lembranças que o Espírito Santo me trazia dos ensinos do meu pai. Eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, que com toda a simplicidade, todo limite que eles tinham, eles souberam educar 3 filhos no temor do Senhor. Aonde mesmo com todas as liberdades que eu tive algo dentro de mim que foi mais forte, que me livrou de tudo. Eu falo, uau! Como realmente isso é o maior legado. Isso é o... Agora eu tinha que entender que a água que meu pai bebia, eu mesmo tinha que beber. Eu não podia querer sobreviver olhando meu pai beber. Tá com sede, Richard? Ó. Isso vai te ajudar? Essa é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a única fonte, é a fonte verdadeira. O versículo que o nosso irmão Henrique não estava lembrando, mas em João capítulo 4, dentro do contexto da mulher samaritana. Já estou terminando. Entenda uma coisa, essa mulher, ela buscava a realização, a satisfação da sua alma através de relacionamentos. Interessante que, fazendo conforme a sua própria direção, ela se sentia discriminada, porque ela era discriminada. Ela se sentia impedida de ir no horário para retirar a água que ela gostaria de ir. Interessante que quem insiste em beber de outras fontes vive sempre
preocupado, vive sempre em agonia, vive sempre tentando se esconder. Assim foi essa mulher. Se tivesse 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Sincera, procurando a felicidade através de relacionamentos. Aleluia. Já é um pouquinho mais à frente aqui, versículo 13. O auge aqui, aonde a palavra foi a fundo. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água física. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo: essa água é para o seu estômago, essa água é para o seu físico, essa que você pode tirar desse poço. Mas a água que eu estou te oferecendo vai matar a sede do teu espírito, do teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, Ele é o único que promete matar essa água, essa sede do coração do homem. É por isso que Ele declara que Ele é manancial de águas vivas. E é interessante que quanto mais bebemos da água chamada Jesus, mais sede nós teremos. Quanto mais bebermos do Senhor, mais desejo de obedecer a Deus nós teremos. Aí, ou porque de repente de muitas quedas, de muitas dificuldades, falta estarmos bebendo cada vez mais e mais do Senhor. Jesus, Ele declara: olha, eu sou o Deus de Israel, e eu também sou o Deus para toda a humanidade. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, porque para Deus não existe diferença, mas para nós existe. Ele fala: eu sou o mesmo Deus. E assim como eu convidei no passado a virem, a beber da minha fonte, das minhas fontes, eu continuo convidando, eu continuo pedindo. E interessante que a Bíblia nos fala que nós devemos beber reconhecendo a nossa sede. A Bíblia nos ensina que o dia da salvação, o dia da decisão é hoje, não é amanhã. Um cedo demais hoje, é muito cedo, pastor, poderá se tornar um tarde demais amanhã. Quem deixa para decidir amanhã, chegará amanhã, ele vai ver que ele acumulou um monte de ontens vazios. Sempre adianta. Não se escolhe mais justificando por que você não tem estado satisfeito usando o governo, sua esposa, marido, os filhos, sua fábrica. Não. Mas entenda uma coisa: ouça esse que se levantou e continua levantado, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Ouça e tome uma decisão enquanto você pode decidir. Sabe por quê? Para finalizarmos aqui, Lucas 16. Na parábola do rico e Lázaro, eu entendi essa semana. Apesar de ser uma parábola, nós podemos vê-la como sendo algo verídico, porque é mencionado o nome, Lázaro. E o que me chama a atenção aqui é justamente uma atitude deixa eu ler para a gente terminar aqui. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente.
Quer dizer, se alimentando, se suprindo das coisas do mundo. Porém havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos o rico, que agora já não mais nessa condição, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai. Nessa hora, Abraão se tornou o pai. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe o quê? Que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Eu falei, uau! Vamos recapitular. Aqui é uma parábola que nós reconhecemos como sendo verdadeira, aonde está mostrando duas condições, aonde mostra um antes e um depois. Antes, um vivia em regalias, não ouvia nada que pudesse ser acatado, onde ele pudesse ser aceitado e conhecido ao Senhor. Não, mas desprezou tudo aquilo que poderia levá-lo a beber dessa água tão necessitado. E fala que havia um que passava por dificuldades na sua condição, aonde ele não tinha, entre aspas, não gozava dos bens, não gozava das facilidades do mundo, não se entregava ao formato que o mundo vivia, que o mundo oferecia. Não. Isso é um quadro a ser observado conforme o olhar do homem. O que serve a Deus, ele é miserável. O que aceita a Deus é um medroso, é um covarde. Ele é pobre porque ele não desfruta das coisas. Muito pelo contrário, ele é questionado a sua fé. Mas aquele que faz a vontade do mundo, aquele que bebe dos prazeres dessa vida, ele é visto como rico, ele é visto em destaque. Mas, como diz a palavra, o melhor não é o começo, é o final de cada coisa. Aí depois morre no mesmo dia. Aí nos fala que o rico, ele é lançado no Hades, ele é lançado no inferno. Mas aquele que não tinha reconhecimento, aquele que na sua forma de viver não tinha aprovação da sociedade, ele foi levado para o seio de Abraão. E olha que coisa interessante. Aí ele sofreu, o inferno é uma realidade. Aí diz que no inferno ele sofrendo com as chamas, o fogo que não se apaga nunca. Ele olha e ele observa e ele vê Lázaro no seio de Abraão. E neste momento, aquele que não foi considerado, aquele que não foi recebido, aquele que não foi buscado, é lembrado. Nessa expressão, pai Abraão, neste momento ele é o pai. E ele pede que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e venha e refresque a sua boca. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá, os que estão no inferno. Sabe o que eu entendo? Aqui nós entendemos, ou devemos entender, que o momento de reconhecer a necessidade dessa água é em vida. Porque quando morrer o homem, ele não poderá mais escolher. Então por isso que é necessário que nós analisemos até que ponto nós temos bebido dessa água. Até que ponto nós temos feito dessa água a nossa satisfação. Até que ponto nós temos feito dessa água o nosso sentido, a razão de ser, de existir.
Até que ponto? Nada poderá substituir essa água que chama Jesus Cristo na nossa vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Não é por causa de papai, não é por causa de mamãe que já aceitaram a Cristo que você tem a bênção de Deus. Não é. Se tratando de eternidade, você precisa tomar a sua decisão. Não é porque a sua esposa ou o seu marido tem um compromisso com Deus, você pode se sentir fazendo parte do pacote que vai para o céu. Isso também não é verdadeiro. É necessário que cada um, ninguém pode beber água por mim, nem o mesmo meu pai ou a minha mãe, que tanto me ama, poderiam ter bebido ou poderiam beber por mim. Eu tive que ter sede e buscar na fonte para beber. Quem tem sede, vem a mim e beba. Rios de água vivas fluirão do seu interior. Temos sede de Deus? Você tem sede de Deus? Nós temos tido sede de Deus? Fiquemos de pé. Vamos declarar a nossa sede por Ele. Aleluia. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e pudesse pensar. Você tem sede dele? Você tem tido sede do quê? Quais são os seus desejos? Feche seus olhos. Olhe para Deus. Ele não vai te condenar. Ele não vai te obrigar também não. Mas Ele quer que você fale, eu quero de Ti, Senhor. Senhor, eu quero de Ti. Você tem a liberdade de escolher. Você tem a liberdade de sair daqui do mesmo jeito que você entrou, continuar vivendo o mesmo tipo de vida que você tem vivido, ou você pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui debaixo das chuvas derramadas pelo Senhor. Você pode sair daqui saciado. Você pode sair daqui se sentindo amado, porque essa é a verdade. Você tem a liberdade de dizer, Deus, eu ainda não consigo entender. Eu quero experimentar algumas outras coisas que eu ainda desconheço. Você tem a liberdade. Mas a Bíblia diz que o sábio não deve se gloriar na sua capacidade. Nem aquele que é mais rápido na certeza que vai chegar em primeiro. Mas se glorie no Senhor. O que significa isso? Reconhecendo, dizendo, Deus, eu sei que eu não sei nada, mas eu sei que Tu me dás a sabedoria para viver. Eu tenho sede de Ti. Aleluia, Jesus. Deus. Senhor Deus, neste momento, com seus olhos fechados, estamos aqui declarando a nossa necessidade maior, que era a Tua presença, que é beber das Tuas fontes, das Tuas águas, Senhor. Deus, ajuda-nos a bebermos, tendo essa necessidade, Senhor, contínua, para que ao bebermos das Tuas águas sejamos lavados, sejamos purificados, sejamos libertos de tudo aquilo, Senhor, que temos afastado, Senhor, de viver essa comunhão contigo. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Temos sede de Ti, Senhor. Eu quero ter sede de Ti, Senhor. Eu quero ter fome de Ti, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Te louvamos, nós te agradecemos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu declaro mais de Deus na vida de vocês. Eu
Eu profetizo sobre a vida de vocês como profeta do Senhor. Eu profetizo mais de Deus sobre o teu desejo, mais de Deus sobre as tuas vontades, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não deixemos de ter sede de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a desejarmos mais e mais, e buscarmos mais e mais de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém.